Abrirmos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nesse momento do nosso culto, extremamente importante, onde a Escritura é central. A palavra de Deus tem a sua centralidade no nosso culto, particularmente no culto presbiteriano. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens na Epístola de Pedro. E hoje nós faremos a leitura dos versos 13 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar, é uma sentença longa, mas nós vamos tentar compreendê-la aqui pela graça de Deus. Senhor, nós lhe suplicamos, ó Pai, nesse momento de exposição da Tua Palavra, após o culto que ainda estamos prestando ao Senhor, nós lhe pedimos que o Senhor nos traga luz ao entendimento e compreensão ao nosso coração, para que possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, para nos dizer nessa manhã. Eu suplico a bênção do Senhor sobre os que estão presentes aqui e sobre aqueles que nos acompanham pela internet. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês já viram que a minha voz não vai bem, né? Então façam um esforço aí para ouvir, por favor. Queridos, hoje nós meditaremos no tema que nos dá o texto, que é a santidade e o temor ao Senhor, que é a vida dos peregrinos eleitos aqui nesse mundo. O cristianismo, ele não é somente um conjunto de doutrinas. Eu sei que nós podemos incorrer nesse risco, particularmente no nosso arraial reformado, presbiteriano, calvinista. Mas ele é muito mais do que isso. O cristianismo conduz a uma vida prática, uma vida de devoção a Deus, piedosamente reverente. O Evangelho de Cristo nos dá vida. O Evangelho de Cristo, ele traz vida, ele muda, ele transforma a vida do pecador, exatamente porque o Evangelho são as boas novas de Jesus Cristo, aquele que é a verdade e aquele que é a vida, para que então o pecador transformado pela palavra de Deus e pelo Evangelho de Cristo, ele ande em novidade de vida. Por isso que o Evangelho, as grandes doutrinas do cristianismo, como as grandes doutrinas da graça, além de nos dar vida, de trazer luz ao nosso entendimento, para que possamos ver a beleza de Cristo e a glória de Deus, ela nos conduz a uma vida prática de santidade e de temor a Deus. Esse é o propósito de Deus para o seu povo. Boa parte da literatura do Novo Testamento, se você prestar atenção, ela é dividida assim, particularmente os escritos de Paulo. Ele tem uma parte doutrinária e uma parte prática, apesar de haver implicações e aplicações em todos os momentos. O apóstolo Paulo faz isso.
exatamente chamando os cristãos a responderem, a viverem de acordo com as doutrinas expostas e de acordo com a vontade de Deus, desse Deus que nos salvou e que nos deu vida e que espera essa vida de obediência daqueles que foram salvos por Ele. Ou seja, na linguagem dos puritanos do século XVI, XVII, a salvação é para a santificação. Onde há salvação, onde houve eleição, tem que haver santificação. Onde não há santificação, não houve eleição. Essa é a resposta que nós damos. Como eu sei que eu sou eleito? A resposta é santificação, é temor na prática. Por isso, esta graciosa salvação que nós vemos estudando desde do verso 1 aqui, necessariamente ela tem implicações para a nossa vida. Necessariamente. E esse é o próximo ponto de Pedro aqui na carta que nós estamos estudando da nossa série de mensagens. As implicações desta graciosa salvação. Salvação que ele vem expondo aqui desde o verso 3 a esses cristãos eleitos, que ele diz no verso 1 e 2, forasteiros, com o propósito de encorajá-los, de fortalecê-los em meio àquelas perseguições, provações e sofrimentos que eles estavam enfrentando naquelas 5 províncias romanas da Ásia Menor, debaixo do imperador romano. E a tentação ao desânimo era muita. A tentação ao desencorajamento era muita desses cristãos que viviam nessas regiões chamado da diáspora. E Pedro quer ensiná-los a encarar os sofrimentos de maneira correta. E esse é o ponto aqui. As implicações dessa salvação. Então, vejam só, a sequência da mente de Pedro aqui. Após saudar e identificar os seus leitores, Pedro começou a descrever essa graciosa salvação de Deus, que Deus concedeu aos cristãos desde os tempos eternos, dos versos 3 a 9. Salvação essa tão grande e tão graciosa, que não somente os profetas do Antigo Testamento, pelo Espírito que neles estava, indagavam e investigavam, procurando conhecer mais os detalhes na sua pesquisa desta salvação, mas os próprios anjos de Deus maravilham-se e anelam perscrutar, compreender mais. Versos 10 e 12. Então essa é a sequência do plano redentor. Dos versos 3 a 12, Pedro fala desta graciosa salvação que foi concedida desde a eternidade ao povo de Deus, aqueles que Deus quis salvar antes da fundação do mundo. Salvação que foi pelo Espírito Santo anunciada no Antigo Testamento, pelos apóstolos no Novo Testamento e que os anjos desejam compreender mais. Agora, Pedro, então, ele trata a respeito das implicações disso. Como é que os cristãos devem viver à luz desta salvação que foi concedida? E primeiro dos versos 13 a 21, ele faz isso no capítulo 1. É muito simples dividir ele aqui, é muito fácil, você dá uma olhadinha. Dos versos 13 a 21, ele chama os seus leitores à santidade pessoal e ao temor ao Senhor, à luz dessa salvação. E dos versos 22 a 25, que nós veremos no próximo domingo, ele fala da necessidade do amor entre os irmãos, um amor que não seja fingido, mas um amor de coração. Essa é uma implicação da salvação, encerrando o capítulo 1. Se você for olhar aí, na verdade, estas implicações aqui, ela vai até o capítulo 3, verso 12, que é a primeira seção da carta. Termina no capítulo 3, verso 12. Ele vai falando de implicações aqui, diversas. Hoje nós veremos isso, que os cristãos, meus irmãos, são desafiados. Nós somos desafiados a levarmos uma vida santa durante o tempo da nossa peregrinação neste mundo e a servirmos fielmente ao nosso Deus, fielmente ao Senhor, exatamente por conta da obra graciosa que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Somos desafiados a viver corretamente, mesmo em meio à hostilidade nesse mundo. Lembre do contexto que os peregrinos estavam sofrendo e passando, porque somos peregrinos e cidadãos da pátria celestial, vivendo nesse mundo. Mesmo em meio à hostilidade, Deus nos chama a isso. Hoje então, veremos isso, versos 3 a 21, o chamado à santidade pessoal e ao temor ao Senhor. Duas partes aqui.
Primeiro, dos versos 13 a 16, nós verificamos aqui que é um chamado à santidade pessoal, santidade de vida. Depois, dos versos 17 a 21, Pedro chama os seus leitores a um temor ao Senhor. Ao temor ao Senhor. Vamos ver aí então, versos 13 a 16, chamado à santidade pessoal. Veja o verso 13 aí então. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vocês perceberam o por isso aqui. Esse por isso aqui, ele introduz as implicações. Por causa disso, ou seja, por causa desta graciosa salvação que o Pai lhes concedeu, elegendo vocês na eternidade, regenerando vocês para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, a quem não vendo amais, e a quem não vendo agora vocês creem, mediante a operação do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, por isso, a necessidade da santidade. Por isso. Primeiro, ele diz aqui, vocês percebam nesses versos aqui, ele vai dizer 5 ordenanças de Pedro aqui, tem? E dentro dessas ordenanças há imperativos aqui nesses textos. Imperativos. Sobre como os cristãos deveriam viver então à luz dessa salvação. Primeiro aí, verso 13, cingindo o vosso entendimento, ele diz aí. É um texto que ele parece um pouco difícil, mas não para a cultura da época. No primeiro século, as pessoas usavam um cinto, assim, em volta, onde se carregava tudo, daquele cinto. Tudo era carregado e preso àquele cinto. E elas usavam vestes longas. E naquele tempo elas juntavam essas vestes e cingiam em volta do cinto, prendiam no cinto. Para quê? A fim de que pudessem se mover rapidamente, não pudessem atrapalhar as pernas e ficarem preparadas para qualquer tipo de ação. Então elas cingiam assim. Ou seja, essa expressão simplesmente significa: tenham a mente preparada. A mente de vocês, o entendimento deve estar preparado. Literalmente o texto diz assim, literalmente o texto original: mantenham cingida a cintura da sua mente. Ou cingindo os quadris do vosso entendimento, talvez mais literal ainda, os quadris do vosso entendimento. Preparem a mente de vocês, a consciência espiritual de vocês, para que vocês ajam. Para vocês agirem à luz dessa salvação. E não permitem que nada sirva de atrapalho ao entendimento de vocês. Primeiro ponto dele aqui. Cinjam a mente de vocês, o entendimento, tenham a mente preparada. Segundo, sendo sóbrios, diz aí, e sede sóbrios, sede sensatos, sejam moderados, tenham uma vida de moderação e de sensatez no entendimento de vocês. Quando nós somos sensatos na mente, os nossos julgamentos são outros. Você não julga precipitadamente quando você é sóbrio de mente, sóbrio no entendimento, você é moderado. Esse é o ponto. A mente deve ser sóbria e sensata. E aqui que na verdade, é o imperativo, está na sequência, que é o terceiro ponto aqui. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Coloquem a esperança de vocês nesta graça. Confiem nessa graça que ele vem descrevendo desde o verso 3. Ponham a esperança inteiramente nesta graça. E esta graça, ele diz aqui, que está sendo trazida na revelação. Revelação é quando ele voltar, no retorno. Na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, do início ao fim, é o que Pedro vem nos ensinando aqui, né? Do início ao fim, somos alvos desta graça de Deus que nos alcançou mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dos versos 3 a 12. Mas o que está por vir, com o retorno de Cristo em glória, é a consumação desta graça. É o estágio final da história da redenção. É a nossa herança eterna no novo céus e na nova terra. Esperem inteiramente nessa graça. Então, para melhor compreender, na verdade o texto é assim. A ideia do texto é essa. Esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Como eu faço isso? Cingindo o vosso entendimento,
tendo a mente preparada e sendo sóbrios. Esse é o ponto de Pedro. Tá? Quarta ordenança aqui no texto. Que eles não deveriam se amoldar então às paixões anteriores do tempo da ignorância. Esperem na graça, cingindo o entendimento, sendo sóbrios. E verso 14, como filhos da obediência, então, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Percebam aqui as implicações da salvação. Ele está falando, vocês tinham uma vida e agora vocês têm outra. Ou seja, antes vocês viviam na ignorância. Vocês eram ignorantes. Vocês viviam na escuridão. As trevas lhes cegavam os olhos e não resplandecia a luz do Evangelho de Cristo. Mas agora, com esta salvação que alcançou vocês não são mais ignorantes. Vocês têm a luz do Evangelho. O Evangelho resplandeceu. Vocês têm vida. Portanto, não vos amoldem. O que é moldar aqui? É o mesmo que Paulo fala em Romanos 12, a mesma palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o mesmo ponto. O que é conformar ou moldar? É um molde. Aqui, vou utilizar uma figura aqui. É como você fazer trufa. A minha sogra faz trufa. Então você tem um molde e você põe o chocolatinho ali, né, os ingredientes, e fica exatamente de acordo com aquele molde na trufa, e sai a trufa. Esse é o ponto de Pedro aqui. Não moldem a vida de vocês, não tenham como padrão, vocês não podem conformar mais a vida de vocês com aquelas paixões mundanas e carnais que vocês viviam outrora, antes da luz do Evangelho de Cristo. Vocês não podem mais viver da mesma maneira. É uma contradição em termos. Não vivam mais a vida de vocês conforme outrora. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, ainda que você achava que era por pouquíssimas coisas, você não mente mais. Se você pegava dinheiro emprestado e não pagava, agora você pague. A cosmovisão de mundo muda. Você fazia uma leitura da realidade a partir de pressupostos diferentes. Que ele vai falar aqui daquilo que vocês receberam, foi legado dos vossos pais. Uma vida pagã, contrária à vontade de Deus, porque vocês viviam na ignorância, mas agora é tudo diferente. Não amoldem mais a vida de vocês ao passado de vocês, é uma cosmovisão diferente. Você enxerga o mundo, a vida, os acontecimentos, as notícias através de outros pressupostos. São outros valores que devem moldar a vida de vocês. E façam isso, ele diz aqui, como filhos da obediência. Vocês são filhos da obediência. É uma expressão semítica aqui, que é judaica, semítica, para vocês são filhos obedientes. Como filhos obedientes, façam isso. Queridos, a nossa vida, a vida do cristão, ela não deve ter mais como padrão, como molde, os desejos que dominavam a nossa vida antes da conversão. Não pode mais. Eu sei que alguns dizem assim, eu sempre fui assim, eu sou assim e eu não vou mudar. Pois bem, você está equivocado. Você está muito equivocada. Você está em constante aprendizado e mudança. Não. É exatamente ao contrário. Não molde mais a sua vida aquilo que você fazia antes da conversão. Quando até então você não conhecia a vontade revelada de Deus, você não conhecia a lei de Deus, mas agora a ignorância passou. Com a regeneração, diz o apóstolo Pedro, esse é o ponto de Pedro, com a regeneração tudo mudou. Que é o que Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, capítulo 5, no verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A regeneração muda a vida do cristão. Ela muda. Quinto,
sejam santos em todo o vosso procedimento. Versos 15 e 16. Pelo contrário, ele diz aqui, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Perceba o pelo contrário. Ou tem uma conjunção grega aqui, mas. Uma conjunção mas, que ela estabelece o contraste com o verso 14. O verso 14 ele é um imperativo negativo. Não façam isso. Não moldem mais a vida de vocês ao tempo da ignorância, às paixões que vocês viviam antes. Mas, que é uma proibição, e introduz o aspecto positivo do texto. Pelo contrário, sejam santos. Sejam santos. Pedro está estabelecendo aqui o modo como os cristãos devem ser diferentes do que eram antes. Como nós devemos viver diferente do que éramos antes. A palavra santo aqui não é perfeito. A palavra santo significa separado. É uma palavra que é o mesmo contexto do Antigo Testamento. Alguém que era separado ou algo que era separado para alguém, para alguma função ou para o serviço divino. Você era separado para isso. O ponto aqui em contraste é isso. É que o cristão regenerado, leia-se novo nascimento, salvo, vivificado, ele deve viver então separado das paixões desse mundo e dos desejos da carne, das vontades que ele tinha outrora, tanto de praticar, de pensar e de falar. Porque são áreas que devemos cuidar. Pensamento, prática e a nossa língua, a nossa boca. Ele separa-se disso para Deus. Isso é santificação. Para viver para Deus, para se dedicar para Deus. Essa é a nova vida do cristão. Separação do mundo para viver para Deus, à luz da palavra de Deus, que é a revelação que Deus traz, que Deus deu ao seu povo. Isso é santificação. E Pedro diz que deveriam fazer isso, os cristãos, em todo o vosso procedimento, em tudo que vocês fizerem. A vida de vocês deve refletir isso em cada ocasião, em todo o vosso procedimento. Pensem aqui agora nos leitores de Pedro, nessas 5 províncias romanas da Ásia Menor, sendo perseguidos por conta da fé. E toda aquela situação que nós comentamos alguns sermões atrás, da dificuldade que eles passavam. Acusações por parte dos pagãos, os próprios judeus, patrícios perseguindo, as autoridades locais, podendo ser presos, podendo ter bens confiscados, esbofeteados, assediados pela polícia, perderem as suas coisas, casa invadida, tudo por causa da fé, por causa do Evangelho, sendo acusado pelos problemas que davam no mundo, pelos pagãos, porque os cristãos eram vistos como maus cidadãos, porque não adoravam os grandes deuses de Roma, e nem o imperador, não queimavam incenso ao imperador, que era o César da época, mas eles diziam que Cristo, Jesus era o Kyrios, era o único Senhor, e não o imperador romano. Então a perseguição já começava ali. Os próprios judeus delatando os cristãos para as autoridades romanas. Pensem agora eles recebendo essa palavra de Pedro. Sejam santos em todo o procedimento de vocês. Eu sei, queridos, a Bíblia não faz concessão. A palavra de Deus não faz concessão. Não estamos sendo aqui insensíveis, nem Pedro, pelas dificuldades que nós passamos na vida e que muitos talvez estejam passando aqui nessa manhã. Mas o que nós estamos dizendo é que o padrão de Deus ele não muda por conta das dificuldades. Ele não muda. Pedro diz o porquê, qual é a razão para essa ordem deles deverem ser, que os cristãos devem ser santos. Ele diz aqui, porque Deus é santo. Porque é santo aquele que vos chamou. Deus nos chamou, nos salvou das trevas do pecado e da ignorância, nos concedendo essa graciosa salvação. Ele nos chama eficazmente para essa nova vida em Jesus Cristo. E esse Deus que nos chamou, Ele é santo. A Bíblia diz que não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, verso 5. Tiago diz,
capítulo 1, verso 13, que ele é um Deus que não pode ser tentado pelo mal. Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Esse Deus que chamou vocês é santo. Por que vocês devem ser santos? Porque está escrito, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Vocês são filhos meus, e eu sou santo. O que eu quero dos meus filhos é que eles sejam santos como eu sou santo. Está escrito aqui, ele cita Levítico, capítulo 11, versos 44, 45, está em Levítico 19, 2, capítulo 20, verso 7 também. O tema do livro de Levíticos é a santidade. O tema do livro de Levíticos é exatamente santidade. Ou seja, o Novo Testamento, e esse é o ponto aqui, peguem isso. O Novo Testamento, ele não alterou o que Deus esperava do seu povo. Deus disse isso no Antigo Testamento para a nação de Israel, onde o povo eleito de Deus era restrito a uma nação. Dentre todas as nações, Deus escolhe uma. No Novo Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, o povo era separado, o povo de Deus havia sido separado das demais nações para ser o povo santo de Deus, ser propriedade peculiar, exclusiva de Deus, ser o povo santo de Deus. No Novo Testamento, a mesma coisa. Deus espera que o seu povo viva separado do pecado e que a antiga vida para o povo de Deus ela seja aniquilada. Separado do pecado para Deus. Dê uma olhadinha aí no capítulo 2, verso 9, como é que Deus se dirige aos cristãos, a esses cristãos aqui, e Deus utiliza as mesmas nomenclaturas, a mesma linguagem que era utilizada para Israel no Antigo Testamento. Verso 9 do capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Termos que eram utilizados no Antigo Testamento para a nação de Israel. O que nós concluímos aqui? Que nos dias do Antigo Testamento o povo tinha de ser santo. Nos dias do Novo Testamento, eles tinham de ser santos. E ainda hoje nós devemos ser santos. O padrão é o mesmo, sejam santos. As motivações são as mesmas, porque o Deus que vos chamou, Ele é santo. Ele é santo. Assim Pedro ordena que os cristãos dessas províncias parem de ceder aos seus desejos pecaminosos, porque a perseguição e a dificuldade atraem isso. Ela nos empurra para isso, nós sabemos disso. Eles parassem de ceder aos desejos pecaminosos e que, ao invés disso, entregassem suas vidas a Deus em obediência e em santidade, à vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto de Pedro aqui, dos versos 16 a versos 13 a 16, um chamado à santidade. Cinja o vosso entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça de Deus, não vos amoldem as paixões do tempo da vossa ignorância, mas sejam santos, porque aquele que vos chamou, Ele é santo. Segundo, é um chamado ao temor a Deus aqui, o temor ao Senhor, versos 17 a 21. Vejam aí, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Isso, o argumento é esse aqui de Pedro. Se vocês invocam a Deus como Pai, vocês invocam a Deus como Pai, por causa dessa salvação que Ele concedeu. A ordem é, então portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se vocês invocam a Deus como Pai, portem-se com temor. Temor a Deus envolve aqui, não é simplesmente ter medo, envolve isso também. Eu sei que algumas pessoas querem tirar o peso do termo, e que diz que não é nada com medo, envolve também, porque você sabe quem é esse Deus.
que Ele é santo, Ele é juiz. Ele vai dizer logo em seguida aqui que Ele julga. Então envolve isso também. Mas é muito mais do que isso. O temor aqui envolve aproximar-se de Deus em piedade, em reverência, em respeito à sua santidade, à sua grandeza, ao seu poder, aos seus atributos. É viver diante desse Deus em obediência, em santidade. É ter uma vida de respeito, uma postura de reverência e obediência aos seus mandamentos. Por que isso? Porque é o temor a Deus que nos impede de agir de qualquer maneira. Você sabe disso, não é verdade? É o temor a Deus que nos impede, que nos restringe. Por que eu e você não tomamos algumas decisões precipitadas? Temor a Deus. Por que você não diz algumas vezes o que gostaria de dizer? Temor a Deus. Por que nós não agimos erroneamente? Temor a Deus. Por que você não peca voluntariamente? Temor a Deus. O temor a Deus nos impede de agir de qualquer maneira, nos faz pensar, nos faz meditar, nos faz pôr o pé no freio, nos faz ponderar e fugir se preciso para não pecarmos. É isso que o temor faz. Então, se vocês invocam a Deus como Pai, Pedro diz que deve ser assim durante todo o tempo da vossa peregrinação. Ande em temor durante todo esse tempo. O que é um peregrino? Peregrino é aquele que vive num local do qual ele não é cidadão. Ele não é cidadão, mas ele está de passagem. Isso é um peregrino. Como cristãos, nós somos cidadãos dos céus. Hoje nós temos dupla cidadania. Estamos aqui, mas a nossa pátria é celestial, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos cidadãos dos céus, que nos salvou, que nos regenerou para uma viva esperança. Somos eleitos de Deus pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, mas ainda estamos na condição de peregrinos nesse mundo. E enquanto peregrinos nesse mundo, a ordem é essa: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pense no impacto dessas palavras aos leitores da epístola, no contexto que eles vivem. E Pedro fornece duas razões aqui pelas quais os cristãos deveriam temer ao Senhor durante o tempo dessa peregrinação. A primeira está no verso 17 ainda. A primeira, Deus julgará cada um de maneira justa. É por isso. Veja aí verso 17. Se invocam a Deus como Pai, ou se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Essa é a primeira razão pela qual nós devemos viver em temor durante o tempo da nossa peregrinação, porque Deus julgará cada um de maneira justa. Deus é o nosso Pai, é verdade. E os cristãos são seus filhos, nós somos filhos por adoção, mediante Jesus Cristo. Fomos adotados mediante o Filho unigênito do Pai, e incluídos na família de Deus. Ele é o nosso Pai Salvador misericordioso, mas Ele também é o justo juiz. Ele também é o justo juiz. Embora não haja condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus recompensará cada um segundo as suas obras, porque Ele é justo e Ele julga sem parcialidade. Sem parcialidade. É possível também que Pedro estivesse advertindo alguns que viviam entre os cristãos daquelas 5 províncias e que estavam vivendo uma fé, não estavam vivendo a fé salvadora na prática. Então há uma advertência forte de Pedro aqui, que Deus julgará e condenará por seus pecados aqueles que não se arrependem. Deus condenará aqueles que não se arrependem. Mas o ponto aqui é que esse Deus, ele é justo, e porque ele é justo, ele não faz acepção de pessoas. A intenção de Pedro aqui, nessas palavras, é inculcar reverência e também temor nos leitores dessa carta. Temor. Ou seja, se vocês invocam Deus como Pai, este que vocês invocam como Deus e Pai, Ele não faz acepção de pessoas, lembrem disso. Se você viver de qualquer maneira, e não de maneira santa, não com temor a Deus, Ele recompensará cada um pelos seus atos praticados. Não pense que é o contrário. Ele recompensará. Ele é justo.
Não haverá diferença para ele. Não há acepção de pessoas. Quer seja rico, é nesse contexto. Quer seja pobre, quer seja judeu, quer seja gentil, quer seja livre, quer seja escravo, quer seja senhor. Quer seja grego, romano, ele não faz acepção de pessoas. Você não é tão precioso como o ouro de Ofir, a ponto de achar que pode viver de qualquer maneira e Deus vai passar a mão na sua cabeça. Não, não. Deus não faz acepção de pessoas. Se você viver como um pagão, Ele vai lhe tratar como um pagão. Se você viver como um gentil, na prática Ele vai lhe tratar como um gentil, porque Ele recompensa cada um segundo as suas obras. Ele é um Deus que perdoa, é verdade. Ele é um Deus que salva, e nós estamos estudando isso na carta. Mas também recompensa cada um imparcialmente. Esse é o ponto de Pedro. Ele é imparcial, porque Ele é o justo juiz. Portanto, conclusão, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse é o primeiro argumento aqui, a primeira razão que Pedro dá para que os cristãos vivessem em temor como peregrinos nesse mundo. Deus é o justo juiz que julgará cada um de maneira justa. A segunda é dos versos 18 a 21. A segunda razão é por causa do preço que foi pago pelo nosso resgate, o sangue de Cristo. Essa é a razão principal. Veja aí, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Eles deveriam temer ao Senhor, porque eles foram resgatados do fútil procedimento que os pais legaram. Essa é uma palavra muito interessante para o cristianismo, resgate. Foram resgatados ou redimidos, que significa libertar após o pagamento de um resgate, após um pagamento de preço. Ou seja, essa palavra significa que um pagamento feito como resgate de um prisioneiro ou em troca dele. A pessoa que detinha o escravo ou prisioneiro, ela recebia o pagamento como ressarcimento ou como substituição. Na época havia possibilidade de se comprar de volta uma pessoa que havia sido vendida como escrava. Havia essa possibilidade. Ou seja, algo ou um preço era oferecido em troca da liberdade desse escravo ou de um prisioneiro de guerra. E Pedro diz, vocês foram libertos da escravidão do pecado para a vida eterna. Vocês foram resgatados, vocês foram libertados dessa maneira vazia, dessa maneira fútil de viver que foi transmitida a vocês, foi legada a vocês, vocês herdaram dos pais de vocês, dos antepassados de vocês. Vocês foram libertos desse modo de viver que era incapaz de transmitir salvação a vocês. A única coisa que transmitia, que legou, é essa vida de desejo pecaminoso e carnal, pagão, uma vida pagã. Perceba que, lembra que eu disse na introdução dessa epístola que o contexto não era só de judeu, mas era de gentil pagão também. Foi isso que foi legado a vocês. E essa libertação que Deus concedeu, ela foi mediante o pagamento de um preço. Pedro está dizendo. E primeiro, esse preço da redenção, de redimir, de resgatar, não foi pago com coisas corruptíveis, com coisas perecíveis, que perecem nessa vida. Ele diz aqui como prata ou ouro. Não foi como prata ou ouro. Mas, verso 19, pelo precioso sangue. É isso que diz, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo. Sangue que tem significado eterno. Ele é precioso porque ele custou a vida do Filho de Deus. É o sangue de Cristo, é o meio pelo qual a redenção é efetuada. É o sangue de Cristo. Cristo, por meio da sua morte e por meio do seu sangue derramado na cruz, pagou o preço do resgate, comprou-nos para Deus, resgatou-nos da escravidão do pecado à salvação. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6, que ele se deu a si mesmo em preço de redenção. O preço do resgate é o sangue de Cristo. A redenção nos liberta por Cristo ter
pago a dívida dos nossos pecados com a sua própria vida e ao mesmo tempo nos entregar na família de Deus para que possamos ser o seu povo santo. Por isso, vivam em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sangue foi derramado por causa de você. Vocês foram resgatados, comprados, redimidos, não por coisa corruptível, prata ou ouro, mas pelo sangue. A analogia aqui que Pedro faz, o sangue como de um cordeiro, verso 19 ainda, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A imagem aqui é do cordeiro pascal do Antigo Testamento, do Pessá, da festa judaica, como do sistema sacrificial do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para um sacrifício ser aceito, ele tinha de ser um animal de um ano puro, sem defeito, sem mancha. Ele tinha que ser um cordeiro sem defeito, para que ele pudesse ser aceito. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, eles ensinam que sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Você encontra na carta aos Hebreus isso no Novo Testamento. E tinha que ser o sangue de um animal puro e sem defeito, o que implica na morte de alguém. Implica na morte de alguém. E como eu disse, é claro, faz referência a todo aquele sistema sacrificial que era simbólico, tipológico do sacrifício final e definitivo de Jesus Cristo. Por isso que Pedro descreve Jesus como o cordeiro sacrificial definitivo, santo, sem pecado, sem defeito, que foi oferecido pelo Pai em lugar dos pecadores, pelos nossos pecados. É isso que João Batista vem dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Conclusão, é o que Pedro está dizendo. Esta é a razão pela qual vocês devem viver uma vida de temor a Deus durante o tempo da vossa peregrinação nesse mundo. Primeiro, porque Deus é o vosso Pai. Ele é o justo juiz que julgará e recompensará imparcialmente cada um segundo as suas obras. Segundo, pelo preço que foi pago pelo vosso resgate, o sangue precioso de Cristo. Este foi o preço pago. Foi um alto preço pago por vocês. Sangue foi derramado naquela cruz. Ele veio a esse mundo, sofreu o castigo por aqueles que o Pai lhe deu. João capítulo 6, verso 37. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje, livres, tivéssemos paz com Deus pelo seu sangue e vivêssemos em temor diante desse Deus durante todo o tempo da nossa peregrinação. Veja o que Pedro encerra dizendo aí no verso 20. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Isso. Cristo era conhecido de Deus de antemão, antes da fundação do mundo. Esse que veio no tempo e no espaço assumir o nosso lugar e nos comprar de volta para Deus. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo do Pai. Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi escolhido pelo Pai como aquele que seria o redentor dos eleitos de Deus. Verso 2 da carta. Foi eleito pelo Pai. Porém, ele foi manifestado no final dos tempos. Ou seja, o plano da redenção, ele foi estabelecido na eternidade, tendo Cristo como Redentor. A segunda pessoa da Trindade como Redentor. Mas ele foi revelado e manifestado na plenitude, agora, diz Pedro, no final dos tempos. Que é um termo do Novo Testamento para se referir aos últimos dias, final dos tempos, é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse é o termo que o Novo Testamento utiliza para a final dos tempos. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ele foi manifestado. E Pedro responde por quê? Ele diz, por amor de vós. Ou em favor de vós. Por amor de vocês, eleitos na eternidade pelo Pai. Verso 21, que por meio dele, ou seja, de Jesus, o mediador, vocês creem em Deus. Tendes fé em Deus, vocês creem e podem se achegar a Deus. Esse Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Para quê? Para que a fé de vocês, a esperança de vocês estejam em Deus. A vinda de Cristo levou-nos a pôr a nossa confiança em Deus. Portanto, portai-vos com temor reverente durante o tempo da vossa peregrinação.
e sejam santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. Queridos, como cidadãos, como cristãos, você e eu somos desafiados, chamados a conduzir as nossas vidas de maneira santa, separada do pecado, separada do profano e separada do podre. Durante o tempo da peregrinação nesse mundo, somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. A nossa cidade, ela é celestial, estamos a caminho dela. Somos chamados a servirmos fielmente ao Senhor em temor e reverência a Ele, se é que invocamos a Ele por Pai. Se é que você o invoca por Pai. Exatamente por causa da obra graciosa que Ele fez por mim e por você, no seu e no meu lugar, na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados, o preço do resgate. Nós somos desafiados pelo apóstolo Pedro, pela palavra de Deus, a vivermos piedosamente, mesmo, atenção, mesmo em meio à hostilidade e dificuldades que como peregrinos possamos sofrer nesse mundo, porque nós sofreremos e passaremos. Somos desafiados a vivermos piedosamente. E eu preciso perguntar a você, nessa manhã, como você tem vivido diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Como você tem conduzido a sua vida? Você invoca Ele como Deus e Pai? Como é que você tem se portado diante desse Deus? Em palavras, atitudes, pensamentos, reações? Sangue foi derramado por você. Foi o seu pecado e o meu que pregou Cristo no madeiro. Lembre disso. Foi o meu e o seu pecado que colocou Cristo na cruz. Como poderíamos voltar ou retornar ou viver para o pecado novamente, voluntariamente? Como voltaríamos para ele? Pensei nisso. E eu queria encerrar com mais um ponto aqui. É verdade, Deus é o nosso Pai misericordioso, salvador, grandioso, gracioso e bondoso. Mas Ele também é justo. Ele é justo e Ele é o justo juiz. Ele julgará retamente, imparcialmente, cada um segundo as suas obras. Então veja como anda a sua vida diante de Deus. Que Deus lhe abençoe. Fiquemos em pé.